Olá, querido amigo, querido irmão, seja bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Esperança Indestrutível, um título muito forte, uma lição muito bonita. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a sua ajuda para divulgar a classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Se inscrevendo no nosso canal Adventistas Lago Sul e ativando o sininho das notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma mensagem, vai saber que tem alguma coisa lá para você. Curtindo esse vídeo no joinha que está aqui embaixo e deixando um comentário para a gente. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você conhece. Assim você vai estar ajudando a classe dos professores e você vai estar ajudando a espalhar o Evangelho. Deixa um comentário aqui embaixo para a gente, fala de onde você está nos acompanhando, a gente lê todos os comentários, nós oramos por todos os pedidos de oração e a gente fica muito feliz quando a gente recebe esse feedback de vocês. E eu queria agradecer 4 pessoas em especial que deixaram os comentários recentemente para a gente aqui, que são o Valdemir e a Célia, que estão nos acompanhando lá de Poços de Caldas, a Raquel Fernandes, que está acompanhando a gente lá da Argentina, a Marcelina Calombe Bernardo, que está nos acompanhando de Angola, e a Alcida Beara, que está acompanhando a gente lá de Moçambique. A gente fica muito feliz de ler os comentários de vocês. A gente manda lá no grupo da classe dos professores, olha gente, tem gente da Angola, tem gente da Argentina, tem gente de tal lugar do Brasil, então a gente fica muito feliz. Deixa o seu comentário aqui pra gente. E antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Nós temos aqui do meu lado a Gisele, seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, Jéssica. A Gisele é a esposa aqui do pastor Hugo e ela é membro da Igreja Central de Posse. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado mais uma vez. O pastor Hugo é pastor do distrito de Posse e do lado dele nós temos o Gilson. Seja bem-vindo de volta, Gilson. Sempre um prazer estar aqui para poder estudar. O Gilson é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica, também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para a gente começar, Gilson, você pode orar, por favor? Claro, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui para poder estudar a Tua Palavra e poder refletir sobre as Tuas verdades, o que deixaste para nós, a segurança da salvação e nos ajudar nesta trilhada, nesta jornada aqui nesta terra. Que possamos, Senhor, estudar a Tua Palavra, possamos pregar a Tua Palavra, possamos espalhá-la aos 4 cantos da terra, para que possamos também nos preparar para a Tua breve volta. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos começar o estudo da nossa lição de número 7, Esperança Indestrutível. A esperança é sempre um tema muito bonito, né? A gente gosta muito de falar de esperança, propagandas na televisão, no próprio púlpito a gente fala muito de esperança. E quando está indo tudo muito bem, é muito fácil a gente acreditar e ter esperança, a gente está numa igreja confortável, com um monte de irmãos sorridentes. Só que infelizmente, normalmente, quando as coisas começam a ir mal, a gente começa a duvidar. E é muito comum o ser humano, por ser um ser egoísta, né? A gente tem o costume de colocar Deus numa pré-definição nossa. Então nós queremos um Deus previsível e que faça as coisas da maneira que nós achamos que são a maneira correta, que é a maneira correta. Mas infelizmente não é assim que Deus opera. E aí quando Deus não se encaixa nesse perfil que a gente quer para Ele, a gente começa a duvidar, começa a achar que Deus nos abandonou. E, pastor, é muito comum, né? A gente vê o ser humano é egoísta, então a gente acha que sempre o que está acontecendo com a gente é o fim do mundo. Sim. O mundo está acabando, né? Sim. E a gente começa a duvidar. Jéssica, um pouco mais do que isso. Quando as coisas não vão bem para nós, a gente quer que Jesus volte logo para acabar o sofrimento, né? Jesus podia voltar amanhã para isso tudo se findar. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Como foi dito no estudo mesmo dessa lição, lá na primeira lição, tem um tempo, né? Que nós estudamos, a Gisele disse, no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos aqui desse outro lado da eternidade, vai haver sofrimento, vai haver angústia, vai haver dor, vai haver separação e vai haver morte. Agora, o que vale ressaltar é o seguinte, por eu ser um cristão, toda vez que um infortúnio bater à minha porta, chegar à minha vida,
Deus vai prontamente me atender e vai resolver, como você falou, da melhor maneira que eu julgo ser. Não vai. Existe algo muito maior do que isso, sabe, Jéssica? Apocalipse capítulo 12, versículo 7, eu separei aqui para a gente ler. Diz assim, ó. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Existe uma guerra cósmica muito maior do que as nossas dificuldades. Isso quer dizer que Deus não está preocupado com as nossas dificuldades. Pelo contrário, está sim preocupado com as nossas necessidades. Só que Deus também não é um garçom que fica à nossa disposição servindo o que a gente pede. Entende? E um exemplo claro que a gente tem na Bíblia é o livro de Abacuque. É um livro que eu aprecio muito, é um livro pequeno, mas de uma riqueza intelectual muito grande e de fortalecimento da nossa fé também. Abacuque, ele viu que a situação do seu povo estava terrível, estava ruim. E ele clamou ao Senhor, Senhor, olha, o ímpio está prosperando. Olha, os fiéis, os justos estão sofrendo, parece que o Senhor não está vendo isso, e a gente algumas vezes coloca nesse papel, né? Olha, nós que somos fiéis, que buscamos servir ao Senhor, andar nos seus caminhos, parece que as coisas ficam mais difíceis para nós do que para os que estão fora. E a resposta de Deus para Abacuque foi exatamente o que ele não esperava. Abacuque, as coisas vão piorar, vai ficar bem pior do que você está pensando. Então assim, eu não estou querendo dizer que isso vai acontecer na nossa vida. Mas, amigo, Deus está cuidando de você, Ele está ciente da sua situação e no momento certo e da melhor maneira possível, Ele vai agir em nosso favor. Isso não quer dizer que eu e você não iremos sofrer nesse mundo, pelo contrário, iremos sofrer. Mas você tem uma fé que não se abala a despeito da situação, porque você crê em um Deus que é e não que faz. Nós servimos a Deus pelo que Ele é, não porque Ele faz em nosso favor. Então, sempre que há dificuldade, ou de repente você está num momento de dificuldade, creia, Deus sabe toda a sua situação e Ele vai agir no tempo e da maneira adequada para que você possa transpor essa situação. Amém. E como é difícil, né? A gente, na nossa natureza humana, a gente tem a tendência, né, de sempre querer a coisa do jeito que a gente quer. E quando a coisa está indo mal, ninguém quer passar dificuldade, né? E a gente quer na hora, né? A gente quer para ontem. Então a gente quer que resolva, quer para ontem, quer do jeito que a gente quer. E aí a lição traz uma declaração de Oswald Chambers, que diz assim: você tem perguntado a Deus o que Ele fará? Ele nunca vai te dizer. Deus não lhe diz o que Ele vai fazer. Ele lhe revela quem Ele é. Gilson, o que você acha que ele quis dizer com essa citação? Ele quis dizer que, ó você miserável, pobre, cego e nu, né? Como ele falou para Jó. Aqui a gente lembra da figura de Jó, né? Jó estava naquela situação sem saber, né? Ele estava se sentindo atropelado e não viu nem o caminhão que o atropelou, né? Assim, o que foi que aconteceu? E aí a gente começa a ver a grandeza do quadro. Um exemplo, eu lembro que uma vez eu estava no hospital e aí eu estava com um residente e fazendo pedi um determinado exame de coagulação e aí ele reclamou, falou, nossa, mas esse exame aqui é muito ruim assim, então começou, eu falei, deixa eu te contar como é que é a história desse exame até a gente chegar aqui. Antigamente a gente fazia desse jeito, esperava dias, às vezes a gente tinha que fazer na mão, colhia o sangue, ficava virando, contava tempo, e eu fui contando toda a história de desenvolvimento. Hoje você faz um furinho no dedo, põe na maquininha e em poucos segundos sai. Isso aqui representa isso. Antes a gente não conseguia tratar o paciente porque os exames eram todos variantes, dependendo do tipo de... E fui falando, depois ele falou assim, eu falei, então antes de você reclamar do exame, saiba o que foi feito para chegar até aqui. Né? Mas nós, como seres humanos, nós nos sentimos assim, como falamos cá, né? O rei da cocada preta, a última cereja do bolo, o objeto, e às vezes tem uma certa teologia, fala assim, você é o objeto especial da atenção de Deus, você é a coisa mais linda, você é a mais especial, aí isso leva a pensar que assim, nossa, eu sou o máximo. O supra-sumo. Né? Não tem mais nada além de mim, então, para que a pessoa se sinta bem, de repente você descobre que só que não. Né?
E também gosto daquele exemplozinho do vídeo que alguns já viram, que parece uma molécula, uma célula, daí vai aumentando e tal, a célula e tudo, daqui a pouco sai pelo olho da pessoa, né? Mostra o corpo humano e vai para o espaço e mostra, daqui a pouco mostra galáxias e galáxias, galáxias. São, se eu não me engano, em termos de 600 sextilhões de galáxias. Eu não sei nem o que é isso. Então, ou seja, quem é você? É a pergunta que fez para Jó. O que você está pensando que você quer? Aumenta um pouco a área aqui, vamos dar uma olhada. Quem é Deus? Ele é tudo. Você está vendo tudo isso aqui? Fui eu que criei e dei para você de graça, né? Te dei todas as coisas. Quem é você para reclamar de mim uma coisa que eu te dei, que você não merecia ter? Opa, então a coisa muda de figura. Agora eu vou te mostrar da onde você saiu e para onde eu quero te levar. Miserável, pobre, cego e nu. Nossa, mas está pondo a gente para baixo, né? Não, essa é a situação real, né? Eu sou um revoltoso, eu pequei contra Deus, eu mereço a morte, né? Eu saí da glória eterna, eu era perfeito como, né, raça humana. E o que Ele quer me fazer? Ele quer me levar de volta. A restauração total e completa, a imagem e semelhança de Deus. E eu estou aqui reclamando. Então, isso que é. Antes de você reclamar, veja quem Deus é, o que Ele criou e, principalmente, o que Ele fez para te resgatar. Aí você vai começar a entender. O valor que você tem é o valor que Ele te deu. Você de si mesmo não tem valor nenhum. Então, o valor que Ele tem, que você tem, é o que Ele te deu. Então, vamos ficar felizes? Né? A aprovação serve para quê? Para Ele te tanger. Ou, né? Quem mora na roça, né? Às vezes está tocando a boiada lá, tem sempre um que vai sair da trilha, né? Então, com a varinha vai lá assim, volta para cá. Por quê? Porque o fim é maravilhoso. Então, a partir daí, quando ele mostrou para Jó tudo, aí Jó falou assim, de perdão, como eu fui idiota, né? Assim, agora eu estou vendo, agora eu consigo enxergar as coisas, né? Então, agora eu entendo o que Deus é e o que Ele fez para me salvar e o que Ele quer de mim. Esse que deve ser a coisa. Então vamos abrir um pouco o foco, vamos ampliar a coisa. A vida, meu querido, não é só você, tá? Embora, lógico, os seus problemas são seus e eles te afligem, mas tente ver o que Deus é e você vai ver que é muito maior do que seus simples problemas. É verdade, né? A gente tem que aprender a calçar a sandália da humildade. A gente fica muito mal acostumado, né? A gente se acostuma com o que é bom, né? Com muita facilidade, é bom demais. E é claro que a gente se acostuma com esse discurso de que, porque Deus te ama, porque Deus te conhece, porque Ele se preocupa. E é um discurso verdadeiro, não é um discurso falso. Mas Satanás também tudo ele deturpa. Então, se aproveitando do ego humano, né? Do orgulho humano, a gente passa a achar que nós somos a coisa mais importante do mundo. E a gente tem um Deus que rege não sei quantos sextilhões, né, de galáxias, mas Ele consegue também ser um Deus pessoal. E aí é incrível como a gente tem a capacidade de ainda duvidar de Deus, né? A gente tem esse Deus que, apesar de ter tantos mundos e galáxias e universos e seres para cuidar, Ele ainda conhece cada um e sabe os fios de cabelo que estão na sua cabeça, estão contados. E mesmo assim, quando vem a dificuldade, a gente mesmo assim duvida, né, Gisele? Verdade. Você já passou por alguma situação que você desanimou, você achou que Deus tinha te abandonado? Sim, a gente sempre passa, né? E eu acredito que todo mundo já tenha passado por alguma situação na vida que pensou assim, nossa, mas Deus não está me ouvindo. Será que eu fiz que Deus não me responde, né? E a gente tem a tendência de achar que Deus não está nos respondendo porque também nós somos imediatistas, né? A gente quer agora, Senhor, resolve isso daqui para mim porque eu preciso agora. E a gente quer que Deus resolva da nossa maneira. Senhor, isso aqui é o melhor para mim. A gente não sabe porque a gente tem uma visão limitada da coisa. Só que Deus não, Ele vê tudo, né? O fim desde o princípio. Ele nos criou, Ele nos conhece melhor do que ninguém. E é interessante também a gente pensar que não foi Deus que se afastou da gente, né? Muitas vezes a gente que se afasta de Deus. Não é Deus
que deixa de nos responder. Só que ele tem a maneira dele responder, porque ele nos conhece, ele sabe o que é melhor. Já pensou se Deus fosse dar tudo que a gente pedisse? Como é que nós não estaríamos hoje, né? Mas a tendência é, enquanto está tudo bem, Deus é bom. A coisa desandou, Deus não me ouve mais. E não é assim que funciona. E Deus deixou, na palavra dele, lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 13, ele deixou essa promessa, falou, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, a despeito da situação que nós estejamos vivendo, nós temos que ter a convicção de que Deus ele não deixou de nos ouvir, mas que Ele vai nos atender, da maneira que Ele julgar correto nos atender. E que Ele nos ajude a ter paciência. Paciência, sim. Que é um negócio que a gente não tem. É. A gente é imediatista, tudo é para ontem. Sim. E é incrível, né, como as histórias da Bíblia são histórias com as quais a gente sempre consegue se conectar. A gente sempre tira alguma lição, né, das histórias da Bíblia. E aí a lição traz justamente a história de Jeremias, quando o povo estava cativo em Babilônia e o povo suspirava e chorava às margens do rio na Babilônia, né? E sentia saudade da terra. Estavam ali porque tinham feito besteira, né? Foi consequência do que eles tinham feito. Que às vezes a gente acha que Deus está punindo, né? Que Deus, não, é porque eu não me comportei, então Deus está me punindo. E a gente, né, mais uma vez egoísmo, né? Porque ao invés da gente reconhecer que o que está acontecendo é o resultado da nossa ação egoísta, precipitada, contra a vontade de Deus, a gente acha que é Deus que está punindo. E aí o povo estava lá naquela angústia, né? E Jeremias trouxe palavras de conforto para esse povo, né, pastor? Sim. É o que você disse, Jéssica. Eles estavam lá por consequência das escolhas dele. Não foi Deus que, olha, agora eu vou castigar vocês, vou pesar a mão sobre vocês. Não. A Bíblia ela é repleta de ensinos dualistas. Obedeceu, bênção. Desobedeceu, maldição. Então, quando eu desobedeço, Deus me amaldiçoa. Não, Deus está falando para você não ir por esse caminho, porque justamente se você for por esse caminho, as coisas vão dar errado para você. Então, não é Deus que nos castiga, são as nossas escolhas que nos levam a boas consequências ou más consequências. O povo escolheu de maneira equivocada, adorou outros deuses, se afastou de Deus, do Deus verdadeiro, e quem cuidava deles, protegia eles e fazia com que eles vencessem as guerras, era este Deus. A partir do momento que eles se afastam desse Deus, eles vão lutar com suas próprias forças. Eles perceberam que pelas próprias forças deles, eles se tornaram escravos. Agora eles estão longe da sua cidade, da terra natal, do seu povo, do lugar que eles conheciam, que eles cresceram, que eles viviam, e agora eles reclamam. E a gente, trazendo para a nossa vida, tentando tirar uma lição para nós hoje, usando a carta de Jeremias, que foi você citou aí, na carta de Jeremias nós temos 3 tipos de esperanças que Deus fornece a esse povo aqui. A primeira, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. No momento certo, eu vou agir. Segundo, Ele promete nos acompanhar no meio da provação. O povo estava lá na Babilônia e mesmo assim Ele cuidou dos fiéis. Um exemplo que nós temos, Daniel, os amigos de Daniel. Mas eles estavam na Babilônia, longe do Senhor, mesmo assim, no meio da provação. Deus vai cuidar de você. Então, a primeira, Deus está vendo o que está acontecendo com você e Ele vai agir. Não se desespere. Segundo, Ele age em meio à provação. Ele não te deixa sozinho, deixa você passar pela dificuldade e depois Ele vai agir. Não, Ele age no meio da situação. E terceiro e último, Deus tem hora certa para agir. E foi isso que ele disse com Jeremias. Jeremias, passados 70 anos, eu vou tirar o povo daí, certo? Então, o que nós podemos tirar para a nossa vida? Amigo e amiga, Deus sabe tudo o que está acontecendo com você. E dessas 3 formas que eu citei, Ele vai continuar agindo, porque a Bíblia mesmo diz que Ele não muda. Se Ele não muda, Ele é o mesmo. E se Ele é o mesmo, Ele vai agir da mesma forma. Então, saiba que Deus está acompanhando você, Ele vai agir, Ele vai te ajudar a sair da situação do momento que você enfrenta e o sofrimento tem hora para acabar, Jéssica. Graças a Deus, né? É uma das muitas esperanças, né, que a gente tem. Acho que a maior esperança é justamente para acabar essa tristeza toda. E Gilson, a lição ela fala sobre provações no contexto da disciplina. O que significa provação no contexto da disciplina? Bom, a disciplina tem o seu papel, né?
E aí é interessante que a gente vê o livro de Hebreus, né? E a gente consegue ali deduzir algumas coisas e algumas coisas que às vezes até nem não nos agradam tanto, né? Como eu falei antes, a gente se acha, né, os merecedores de todas as coisas. Mas eu leio aqui em Hebreus capítulo 12, verso 4, Paulo falando: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, uma coisa é feia aqui, né? Quer dizer, vocês não chegaram no limite ainda, vocês não tão longe. E aí diz: e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Então não pense que, né, o diabo está me açoitando. O diabo açoita sempre, ele te tenta todo. Mas tente entender que às vezes Deus permite. E se Ele permite, tem sempre uma razão e um motivo, né? Então, a correção vem do Senhor. Nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Açoite parece meio pesado, né? Agora, nessas épocas de politicamente correto, se você der um tapinha assim e tal, já tem gente que está achando que você está, né? Então, mas todo pai sabe que se não corrigir o seu filho, vai ver a peste que vai virar, né? Um dos maiores erros que a gente cometeu nessas últimas 2, 3 gerações foi tentar dar a eles tudo que a gente não teve. Isso foi uma bobagem muito grande, porque muitos deles viraram uns inúteis, imprestáveis, né? A verdade é essa e tem que ser dita, porque nós não deixamos que eles passassem necessidades, provações e não se adaptassem ou desenvolvessem a capacidade de superação dos problemas. Então, hoje, eles não suportam a privação, né? De jeito nenhum. Então, já reclamam, acham que são os mais injustiçados. Isso é da natureza humana. É da natureza humana carnal, da tendência do pecado. Reclamar do Criador. Mas Deus tem uma correção. E a correção é para o nosso bem. Não existe ninguém nesta vida que virou gente, como a gente fala, né, que venceu, que não tenha tido suas provações, suas correções, né? E isto vem do Senhor, a disciplina. E muitas vezes, né, a gente deve sim preferir ser disciplinado pelo Senhor do que pelo mundo, porque a disciplina deles é muito pior. Então, a disciplina é um elemento essencial para quê? Para purificação nossa, né? Ela vai burilando, retirando tudo o que não presta e vai colocando características na gente que nos adaptam para o céu. Paciência, longanimidade, perseverança, domínio próprio, aqueles que a gente chama de frutos do Espírito. Como é que você quer ter frutos do Espírito se você não passa pelo cadinho da privação, do aperfeiçoamento, pelo fogo que vai te purificar? Não existe essa fórmula, porque nós estamos no mundo de pecado. E com pecado você não chega lá. Você vai ter que deixar essas coisas para cá. Então, essa disciplina é fundamental. Como eu disse antes, amplie os seus horizontes, olhe o quadro todo, a luta cósmica entre o bem e o mal. Deus ele vem para buscar os seus santos. O padrão é esse. Não deixe que as pessoas falem para você, não, do jeito que você está, você vai para o céu. Não vai não. Tá? Você vai passar pelo cadinho da aflição, pela purificação, pela disciplina do Senhor. Aproveite e sempre prefira a disciplina do Senhor, porque ela tem um objetivo. O objetivo da disciplina do mundo é a tua destruição. O objetivo da disciplina de Deus é a tua salvação. Você vai passar por alguma provação, por alguma dificuldade, não tem jeito. Então você escolhe qual você quer.
E é incrível, né? Porque quando a gente assiste aquelas histórias, ouve história de superação, a gente sempre acha lindo, né? É porque ele veio e era pobre, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele começou não sei quantas empresas e todas faliram, e depois o cachorro dele morreu, e não sei o que, e a gente assiste aquilo e a gente fala, nossa, que história linda de superação, porque hoje em dia, olha só onde é que ele chegou. Agora vê, a pessoa, ela quer chegar onde o outro chegou. Agora, a pessoa quer passar pelo que ele passou para chegar lá? Não quer, né? Meu pai diz uma frase, desculpa te interromper, Jéssica, que eu levo muito comigo. Ele diz assim, ouvir a história é maravilhoso, escrever a história é doloroso. E é verdade. E assim, é claro que hoje em dia a gente usa muito essas histórias de superação, né, com as coisas do mundo. Pessoas que ficaram muito ricas, que vieram de uma origem muito simples, muito humilde, ficaram muito ricas, conquistaram muita coisa, fizeram seu nome. E o engraçado é que assim, a gente tem a perspectiva de ganhar uma coisa muito maior, muito melhor, mas a gente não quer pagar o preço. E aí, olha só, como o ser humano tem uma mente pequena, né? Uma mente finita. A gente quer as glórias do mundo, as coisas, e a gente tem a promessa de uma coisa muito maior, muito melhor e eterna, né? Que a gente vai viver, usufruir daquilo para sempre. E a gente tem que entender que para a gente chegar lá, a gente tem que mudar. Da mesma forma que uma pessoa que quer abrir uma empresa, que quer fazer o seu nome, ela tem que se reinventar, né? Ela tem que transformar muitas vezes, aprender a falar, como se portar, como se vestir, ir em reuniões, e às vezes ela toma na cabeça um monte de gente que não acredita nela, ouve um monte de não, e ela tem que ter a resiliência de não desistir, e tudo isso a gente pode trazer para a nossa vida espiritual. A gente tem que se reinventar, a gente tem que mudar. Porque para a gente ser digno, nós por nós mesmos a gente não é digno, né? Mas para que nós possamos ser transformados, para que sejamos, entre aspas, dignos daquilo que está por vir, a gente tem que passar pela aprovação. E é muito difícil já a gente pensar isso para nós mesmos, né, Gisele? É mais difícil ainda quando a gente tem que consolar alguém que está passando por isso. Como que a gente conforta uma pessoa dessa? Então, Jéssica, eu gosto muito da história de Jó, porque assim... É que nem você falou, né? Aquela história de superação que todo mundo assiste, mas ninguém quer passar. Mas a verdade, o desfecho da história de Jó, ela faz toda a diferença. Porque como já foi falado aqui, a gente vai passar. Não tem como, né? É aquela coisa, escolha o seu difícil. Então assim, a gente vai ter que passar pela luta, não tem para onde correr. E a história de Jó, nos fala que Jó passou. Jó perdeu tudo, tudo. Mas ainda assim ele continua acreditando em Deus. Mesmo em meio à aflição ele falava, eu ainda o louvarei, porque eu sei, ele sabia o que Deus faria na vida dele. Porque Jó conhecia Deus. Então assim, a mensagem que eu quero deixar para alguém que talvez esteja passando por uma situação de luta, de dificuldade, é não desista. E acredite que Deus está aí. Ele não abandona, ele não desampara. E assim como ele fez na vida de Jó, ele está disposto a fazer na nossa vida. Mas para isso nós temos que continuar acreditando, né? Como você falou, o que Deus preparou para nós é muito maior do que as coisas que esse mundo oferece. E muitas vezes a gente sonha em ter o que o mundo está oferecendo, né? A gente luta por aquilo, a gente acha lindo ver essas histórias, mas a gente tem que entender que isso aqui vai passar. Nós temos que passar pela prova de fogo, mas com a certeza de que Deus está conosco, Ele não nos desampara. E temos que estar com os olhos firmados em Deus, e na promessa de que um dia sairemos desse mundo de tribulação, de tristeza, de dor, para viver um mundo onde não existirá essas coisas. Às vezes a gente tem que escolher qual é a luta que eu quero travar. Esse é o mundo que a gente vive. E às vezes a gente está escolhendo luta errada. A gente escolhe luta no emprego, contra o patrão, contra o empregado, né? Uma luta política, opções como, olha que coisa mais, né, sem sentido e sem futuro, né, do partido A, partido B, a gente escolhe lutas não me interessa isso. Então eu estou me afundando, às vezes até, né, eu fico deprimido, eu fico com raiva, eu fico decepcionado com o mundo, um monte de coisa, porque eu escolhi a luta errada. A luta existe. Mas não desperdice sua energia, o seu tempo, escolhendo luta errada. Porque você já sabe qual é o fim delas. A gente já sabe como cristão. Então, escolha a luta certa. Combati o bom combate. Se tem um bom combate, tem um mau combate.
Então, eu combati o bom combate. Olha quanto Paulo sofreu para poder chegar a esse ponto, né? Eu acho que ele já sofreu pelo menos mais do que a grande maioria daqui. Então, é isso. Está sendo disciplinado, meu querido, pelo Senhor, levante as mãos para o céu. Então, eu estou no caminho. Ótimo. Eu estou no bom combate. Glória a Deus. E manda bala. Vai em frente. Amém, é verdade. Então, exercício dessa semana. Lembrar que o nosso Deus nunca nos abandona e que a gente tem que ter paciência, porque Ele vai fazer o que é melhor para nós, mas Ele vai fazer no tempo dele. E quando a gente tem a paciência e consegue enfrentar essa ansiedade humana que a gente tem, e a gente chega lá, a gente olha para trás e vê como valeu a pena. Às vezes a gente quer muito um emprego e a gente não consegue e fala, ai Senhor, por quê e tal. Passa um tempo, a pessoa que ganhou um emprego é transferida para não sei aonde, a empresa vai à falência, a pessoa perde emprego, e aí você entende, você fala, nossa, realmente, se Deus tivesse me dado aquele emprego que eu queria, na hora que eu queria, olha só onde é que eu estava hoje, e hoje eu estou aqui num lugar muito melhor. Então, exercício da semana, paciência e fé, uma fé indestrutível e inabalável. Vamos orar para a gente encerrar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais uma semana maravilhosa de estudo que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Senhor de amor, um Senhor de esperança e de fé. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos quer sempre dar o melhor para nós. Senhor, eu venho nesse momento pedir para que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui e a cada pessoa que está nos assistindo. Entra na vida dessa pessoa, o Senhor conhece cada coração, cada tribulação, e o Senhor sabe exatamente o que está passando na vida dela, a dificuldade que ela está enfrentando. Senhor, durante essa semana, ajuda essa pessoa a não desanimar, ajuda essa pessoa a sentir o Teu toque no meio do caos, no meio da tribulação, e ajude essa pessoa a conseguir confiar em Ti plenamente, para que no futuro ela possa ver aonde o Senhor a queria levar. Amém. Por favor, nos abençoe, nos guarde, nos dê um excelente restante de semana em Tua companhia e sob a Tua proteção. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim, então, da nossa lição de número 7 e lembre-se, a classe dos professores é um complemento daquilo que você estudou ou vai estudar durante a semana. Nunca negligencie o seu tempo pessoal com Deus, porque para você conhecer alguém, você tem que passar tempo com Ele. Então, para você conseguir ouvir a voz de Deus no meio da tribulação, você tem que saber como é a voz de Deus. E você só vai saber através do seu relacionamento pessoal com Ele. Então, não negligencie o estudo da sua lição diário, porque Deus todo dia está te esperando lá para passar um tempo com você. Fique com Deus, a gente te espera semana que vem para mais uma classe dos professores.